Não. Essa devolução são produtos que eu devolvi e que a empresa vai vender novamente. Então, o produto tem que ser certo, só para saber, ela não achou que eu o produto, o cliente não quis, não aceitou, eu entrei com a devolução e só que tudo bem até aqui? E o último, e mais importante, impostos que incidem sobre vendas. Então lembra disso, por quê? Vocês vão começar a querer deduzir daqui imposto sobre folha de pagamento, FGTS, funcionários, vocês têm mania disso, viu? Então é impostos que incidem sobre venda. O que a gente mais vai usar aqui é a contribuição do Simples Nacional, que tem uma alíquota do DAS, desconto de arrecadação do Simples. Tá? Esse é o que a gente mais vai usar. Porque tem outros impostos que incidem sobre receita? Tem. PIS e COFINS é um deles. Tá? A gente não vai usar isso. Tudo certo até aqui? Então, receita é um item muito simples. Tá? O faturamento bruto, quantidade vendida vezes custo de venda. Se estiver tratando de serviço, a remuneração do seu serviço. Então, para prestar um serviço para a empresa dele, eu cobrei 10 mil reais. No final do mês, eu emiti uma nota para ele de 10 mil. Esse é meu faturamento bruto de serviços. De produto, é a quantidade de produto que eu vendi para ele, que é o preço de venda que eu pratiquei. Tudo bem? Se minha empresa é de produto e serviço, eu posso somar os dois? É minha receita operacional? É. Qual que é a minha operação? A venda de produto e serviço. Quando que isso é muito comum? Por exemplo, em indústria mecânica ou comércio. Por exemplo, eu tenho uma concessionária, eu vendo carro, não vendo? Eu posso vender serviço de manutenção, não posso? Então eu posso emitir uma nota fiscal de venda de um carro, de uma peça, e posso emitir um serviço de mão de obra de troca de alguma coisa, posso? As duas coisas são meu faturamento, minha receita operacional, meu faturamento bruto, tá? Certo? Então pode somar as duas coisas. O que eu não posso somar aí? Recebimento de juros do banco, eu posso somar aí. Não sou banco, eu não sou financiadora, não sou financeira, para ter uma receita operacional que veio de juros. Isso é receita? É, receita financeira, mas não é faturamento. Certo? Sim? Então não cai na minha pegadinha, tá? Então, ó, a receita é muito simples. Vocês vão ver que é o mais importante da empresa, é o que a gente vai falar muito na execução do trabalho, mas também é a parte mais simples, que é o que eu ganhei, acabou, é meu. Não tem muita discussão, e a receita não tem muita classificação. Ela só vem aquelas classificações que a gente falou e que a gente nem vai considerar, que são contas de patrimônio, né? Que não contas de resultado. As contas de resultado é extremamente simples. O que pode impactar a receita? Isso vocês têm que perceber. O que impacta a receita? Pensa que a gente é uma concessionária, Fiat, eu mudo, vocês vão mudando conforme a onda do momento. Semestre passado era celular, o outro era. Enfim. Esse semestre eu voltei pro carro. O primeiro carro é aquele Fremont, sabe? Sabe? Fremont, básico. Carrinho meia boca, simples. O segundo é um Palio e o terceiro é um Uno. Qual desses modelos vocês acham que vende mais? Vende mais em quantidade. Uno, vocês acham que vende mais? Sim? Não sei. Não, é aqui. É pra gente mesmo. Vocês acham que é um Uno? Qual dos modelos é mais caro, tem o preço de venda mais elevado? Sem dúvida, né? O primeiro dá para comprar acho que 5 no terceiro, né? 5 não exagera, não é tudo isso, né? Não? 5? Um deve estar uns 22 mil? 24 mil? É, por aí. A última propaganda que eu vi da Fiat é isso. Vocês acham que 2 salários de professor, então a gente compra. Olha. Não? E qual dos modelos, agora para vocês pensem para responder, tá? Vamos pensar um pouquinho para responder. Qual dos modelos tem o menor custo de produção barra distribuição? Então, a gente nem viu o que custa ainda. Estou perguntando para vocês começarem já a pensar em fontes financeiras. Então, o maior custo de produção e distribuição. Tá. Do meio, vai? Do meio é um par.
distribuição acho e que produção? Menos item de segurança, tem menos tudo. Isso é custo de produção? Né? Ou é custo de matéria-prima? Vamos falar disso, tá? Quando a gente está falando de custo de produção, a gente tem que estar falando de alguns fatores. O primeiro deles é matéria-prima. A gente não vai falar disso nessa aula, só vou começar a conversar isso com vocês. Em matéria-prima, eu não tenho dúvida que o primeiro gasta mais. Não tenho dúvida. Né? Não tenho a menor dúvida. Em linha de produção, eu não sei dizer. Não sei dizer para vocês se é o primeiro que gasta mais ou o segundo. Vamos pensar? O carro está passando uma linha de produção. Eu tenho uma mão de obra de soldador. Ele ganha mais em horas quando ele está soldando uma prima do que quando ele está soldando uno? Ou ele ganha a mesma coisa? Então, em horas de produção, o custo dos dois é o mesmo. O que pode variar é o tempo de produção. Porque o primeiro pode consumir mais tempo. Então, em custo hora de produção, os dois custam a mesma coisa. Concorda comigo? Distribuição. Se a distribuição for por unidade, que normalmente é volume, peso e unidade, né? Tem esses três fatores. Se são esses três fatores, o palio e o uno já empatam, né? Já começa aí. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, deve ter mais ou menos o mesmo peso e a mesma unidade. Então, o custo dos dois é basicamente igual de distribuição. Agora, do primeiro, se for pelo volume, ele também paga mais. Não é isso? Só que vamos pensar, se em hora de produção eles custam a mesma coisa, e se a gente vende o primeiro muito mais caro, muito mais, e a gente gasta mais com matéria-prima, mas tem que ser infinitamente menor. Logo, a empresa ganha muito mais quando a gente vende mais primo, não é isso? Não é? Então, vocês sabem, no supermercado, quando põe o frango em promoção, eu ponho o frango em promoção, eu queimo todo o meu estoque de frango, porque eu acredito que a pessoa vai entrar, vai pegar o frango e vai pegar mais o quê? Tudo que não está na promoção. Não é estratégia de venda de supermercado? Grandes redes trabalham com essa estratégia. Colocam os produtos abacaxi no jornalzinho, a gente vai colocando o abacaxi e leva os demais. Porque é uma compra de conveniência que a gente chama, né? Você já está lá, então eu já vou comprar porque eu tenho necessidade. Não vou dar sentido só fala. Também dá certeza. Então, dê uma olhada em quantidade de vendas. Então, ó, o volume de vendas da Primo foi de 250 peças num mês ou num ano X, tá? Não vamos fixar o período. A gente vendeu 250 unidades do primeiro carro, que é um carrão. Do segundo, 2.500 unidades. E do terceiro, 6.500 unidades. Então, olhem a linha de cima, mix de volume pela participação da quantidade de venda. São essas análises que eu quero que vocês façam no trabalho. Então, olha o que eu estou falando. Porque do 100% que vendeu em quantidade, só olha a primeira e a segunda linha. 100% vendido foram 9.250 peças, não foram? De Fremont foram 250 unidades. Isso representa 3% do total. Então, no meu mix de volume, eu tenho 3% de venda da Fremont, 27% de Palio e 70% do Uno. Tudo bem até aqui? Agora, deem uma olhada na última linha. O 3% da Fremont corresponde a 10% da receita, que é a quantidade vendida vezes preço de venda. O 70% do Uno corresponde a 60% da receita. E os 27% do Palio corresponde a 29% da receita. Então, quem está muito próximo da correspondência do volume pela correspondência da receita é o Palio. Os demais ou perdem ou ganham volume pelo mix. Então, por aí a gente já vê que uma quantidade bem pequenininha da venda da Fremont já correspondeu a 10% do volume. Imagina se a gente dobrar o volume de venda, a receita vai dobrando em progressão também. Então é uma venda importante, não é? Mas eu posso tirar o Uno de circulação e falar agora, como a Fremont é uma venda importante, eu vou vender só a Fremont. Posso fazer isso? Não. Então eu tenho que dosar um mix, não é? E aí nós estamos falando de produto que a gente não vai comprar sistematicamente. A gente não compra isso nem compra arroz, né? A gente não compra isso nem compra iogurte no supermercado. É um bem durável, né? De uso de um longo período. Então ainda é melhor vender o Uno do que não vender nenhum, não é? É melhor vender o Uno do que o consumidor sair da loja e comprar no concorrente. Não é? Então eu tenho que ter o Uno. Entende? Mas pode ser que a gente faça a conta e a receita do Uno não seja tão boa para a gente. Mas é 60% da nossa receita, não é? Então eu tenho que vender. Se a gente fizer já uma especulação, que aqui é chute puro, não tem esses dados calculados, alguns dados eu pego de trabalho de aluno
de alguns semestres, mas isso aí foi só um chute. Se a gente imaginar que a receita total da Frimo foi de 25 milhões, e se ela tiver uma margem de 50%, que é uma margem bem alta pelo valor agregado do produto, o resultado da Frimo seria de 13 milhões, ou seja, 30% do resultado total da empresa naquele mês. Entenderam quanto eu fiz? Ali a primeira linha é a receita total pela venda das unidades. A segunda linha é a margem. Vocês vão entender que margem é tudo que sobra. Mas não está na hora ainda, vocês entenderem isso, tá? Então, tudo que sobrou a gente chama de resultado. Certo? Então eu paguei tudo que eu devia, custo de produção, matéria-prima, paguei tudo, ainda me sobra da Frimo 3 milhões. Olha quanto que sobra do mundo. 14 milhões. Eu tive que vender 6.500 peças de um item para ter o mesmo resultado do primeiro item, entendeu? Isso é muito comum? Muito comum. É essa classificação que a Thaís deve falar para vocês, ou não, eu já não conheço, mas a emenda de marketing, que é uma análise chamada BCG. Para quem quiser saber sobre isso, é muito interessante. A BCG fala dos produtos abacaxi, vaca leiteira, vocês já viram isso? Estrela, oportunidade, que fala exatamente isso. Ali, o mundo seria um produto vaca leiteira e não seria um produto abacaxi, porque embora ele tenha uma margem reduzida, ele ainda vende muito. Então ele tem uma representatividade alta no mercado dessa empresa. Preciso vender Uno? Preciso. Podia tirar aquele resultado de 14 milhões do Uno? Podia. Não posso fazer isso. É a representatividade da empresa. O que eu quero dizer para vocês daí, embora o cálculo da receita seja simples, a gente foca muito na análise no custo. Todo mundo que começa a analisar, começa a pensar assim, eu tenho que cortar custo, eu tenho que cortar todas as despesas, aí depois que vocês entendem o que é despesa, vocês querem eliminar a despesa de qualquer jeito. E muitas vezes, só focando no mix de receitas, você já resolve o problema da empresa. Só vendendo mais um produto com uma margem melhor, você já resolve, porque às vezes o custo é o mesmo. Tá? Então, é isso que a gente está entendendo ao longo do processo. E é esse motivo do exercício de hoje. Então, eu já trouxe o exercício, vou gravar lá no Granola, queria que vocês olhassem se vocês estão com acesso. Lá dentro do Granola Share, vou criar uma pasta. Já tem uma pasta. Ó, é assim, barra Granola, barra Share, barra Thaís Mota. Vou criar uma pasta lá agora, chamada 2014, tá? Ele é dos dois? Foi esse que eu copiei pra você, né? Já está lá. Quem conseguiu acessar, já pode abrir dentro do Granola, Thaís Mota, tem uma passar. Não tem, ó. Tem lá, faturamento, estoque, aba, onde não tem o cifrão na frente, tá? O cifrão na frente não abre mesmo, tem que abrir sempre de baixo. Tudo bem? Antes de começar a fazer, só vamos relembrar aqui algumas coisas. Vou pegar com
Goiaba perdeu na vida. Todo mundo conseguiu abrir? Sim? Não fiquem tímidos não, tá? Estou tão tímida que é tão fácil que vai valer um pontinho na prova dos 5 primeiros que terminarem, tudo bem? Terminou de levantar a mão e faço o total de estoque, só um minutinho, total de estoque e o total e o faturamento líquido total, tudo bem? Total de peças em estoque, custos e faturamento líquido total. Então presta atenção em mim, que aí eu já libero vocês e já vão por aí. Só vamos combinar uma coisa, só volta aqui comigo um minuto. Ó, isso aí é uma fábrica, e é uma fábrica de chinelo. Eu peguei das meninas que se formaram no processo de gestão empresarial, semestre passado, fizeram a demonstração de uma fábrica de chinelo. Um trabalho espetacular. Então pensa comigo, a gente produziu 1000 peças. É sentiu ou sentiu? O quê? O amigo. Sentiu. A gente produziu 1000 peças. Então, 1000 peças produzidas. Tudo bem até aqui? A gente vendeu 800 peças. 1.800 peças vendidas. Certo? Quantas peças sobraram, gente? Nossa Senhora. Isso aqui é o quê? Pelo amor de Deus, né? Isso aqui, se vocês não souberem, eu penduro de óleo lá no estacionamento e tá o cara nele. Você dá para vocês verem isso. Se não der, fica procurando um papo, vocês não sabem isso aqui, viu? Tem que saber. 200 são para estoque. Aí aqui eu achei o faturamento. O que eu vou usar? O que é faturamento, né? Quantidade foi vendida. Por que isso? Porque é o que me gerou a receita. A quantidade produzida, algum dia ela vai gerar receita, não vai? Só que ela só vai gerar receita pela competência. Quando que acontece isso? Quando eu emiti o documento de venda. Senão ela é estoque. Estoque é conta patrimonial. Lembra disso? Então só vai gerar receita quando ela for vendida. Então isso aqui vai gerar o meu faturamento. Com o quê? Com o preço de venda. Não é isso? Só que 200 ficaram no estoque, não ficaram? E esses 200 que ficaram no estoque não tem um custo? Porque eu vendi pelo preço de venda, que sei lá, vou chutar, foi de 10. Só que o preço de custo para vender isso a 10 foi de 5. Então, as peças em estoque são 200. Tem isso aí para vocês preencherem. E o custo do estoque é de 5. Então, qual é o valor total do estoque? 200 vezes 5. Esse é o valor do estoque. Porque o estoque a gente valoriza pelo custo. Tudo bem? Tudo certo daqui? É tão importante quanto saber o que foi vendido para a empresa e saber quanto ela tem estoque. Um mês bom é aquele mês que você produziu, conseguiu atender a sua demanda e não gerou um estoque. Porque estoque é todo o dinheiro que a empresa já pagou, já desembolsou, está parado na empresa. Então o estoque é ruim, pelo nosso aspecto financeiro é ruim. O que vocês precisam fazer? Se nortear aí pelas tabelas, já ir dando uma olhada na facilidade com o Excel e levantar para mim qual é o custo total que está em estoque nos 12 meses, ou seja, uma somatória de 12 meses, um ano. Tudo bem? Então, o que